Imagina a cena. Um general alemão, acostumado a ver homens tremerem diante de sua voz, escuta o relatório frio de seu oficial de reconhecimento. Herr General, há brasileiros na colina. Quantos? Pergunta sem erguer os olhos. Um pequeno pelotão, senhor. Talvez uns 20, 30 homens. O general levanta o rosto devagar, como se tivesse acabado de ouvir uma anedota mal contada. E então, ele ri. Não de felicidade, mas de escárnio. Para ele, aquilo era quase um insulto. O alto comando aliado, a máquina de guerra americana, britânica e soviética. E bem no meio de tudo isso, um punhado de brasileiros tentando bloquear o caminho da sua divisão. Uma divisão inteira, veterana, armada, desesperada para chegar aos Alpes. E ali, no topo de uma colina instável, árida, insignificante no mapa, estava um pequeno grupo de soldados que ele considerava irrelevante. Era ridículo, era improvável, era para ele motivo de riso. Essa foi a primeira reação. E talvez tenha sido ali que o destino começou a virar. O pequeno pelotão brasileiro não sabia daquela risada. E mesmo que soubesse, não teria tempo para se importar. Eles estavam ocupados demais tentando entender por que haviam sido escolhidos para segurar justamente aquela colina, um monte de terra quebrada, com encostas instáveis, árvores retorcidas e solo frágil. Não era bonita, não era estratégica aos olhos de quem via de longe, mas para quem realmente entendia guerra, aquela colina era o gargalo perfeito. O capitão Almeida, comandante do destacamento, percebeu isso assim que chegou ao topo. O vento frio batia no rosto, carregando o cheiro metálico da guerra. Ele levantou os binóculos e observou a estrada serpenteando no vale abaixo, estreita, perigosa, inevitável. Quem precisasse fugir para o norte teria de passar por ali, e os alemães precisavam fugir. Atrás dele, sua tropa ofegava após a subida. O sargento Valdemar cuspia o gosto da poeira. O soldado Barreto tentava disfarçar o tremor nas mãos. O cabo Arlindo carregava sua arma com a calma de quem já tinha visto mais do que gostaria. O capitão respirou fundo e disse: "Aqui é o ponto." Valdemar, suando apesar do frio, respondeu: "Ponto de quê? De não retorno. Para nós ou para eles?" "Para os dois." A frase caiu pesada entre os homens, e ninguém ousou questionar. A subida havia sido difícil, mas nada comparado ao que viria. O primeiro contato com o inimigo não demorou. Motos alemãs surgiram pela estrada, seguidas por 2 jeeps. Era uma patrulha. Batedores. Eles vinham tranquilos, confiantes, como quem atravessa um parque deserto. O sol refletia no metal das armas. Era quase uma cena bonita, se não fosse o contexto. O capitão fez sinal com a mão. O cabo Arlindo, posicionado entre 2 pedras, segurou a respiração. O disparo ecoou seco. O primeiro alemão caiu sem entender. O segundo tentou reagir e caiu também. As motos tombaram. Os jipes deram meia volta, derrapando na poeira solta. Um rádio inimigo chiou. Resistência leve, provavelmente um pelotão isolado. E ali, naquele exato momento, enquanto o som fugia pelo vale, o general alemão riu. A risada que ecoaria, dias depois, como o símbolo da derrota. Na colina, ninguém tinha tempo para risadas. A mensagem do comando brasileiro chegou rápido. "Segurem, reforços em movimento. Vocês precisam ganhar tempo." Aquela frase, tão simples, caiu como uma sentença de morte. Barreto engoliu seco. Valdemar murmurou: "A todo custo, né?" O capitão confirmou com a cabeça. Ele sabia o que significava manter aquela posição. Sabia que munição era limitada. Sabia que, se o inimigo viesse com tudo, não haveria reforço rápido. Mas missão é missão, e ele não ia recuar. A tarde mal tinha começado quando o chão começou a tremer. Primeiro leve, depois forte, depois impossível de ignorar.
A poeira subiu no horizonte. Tanques, meias lagartas, infantaria, morteiros e uma vontade desesperada de romper. A primeira salva de artilharia caiu nas encostas. Bum, bum, bum. O impacto sacudiu a colina inteira. Pedras rolaram, trincheiras improvisadas cederam, e o medo se espalhou rápido. Pessoas falam que o medo tem cheiro. Tem mesmo. O ar ficou mais pesado, mais quente, mais difícil de respirar. Os alemães subiram, organizados, estruturados, arrogantes. O pelotão brasileiro respondeu como pôde. Tiros curtos, ráfagas calculadas, gritos de alerta, ordem de recuar alguns metros. Valdemar arrastou um soldado que havia sido atingido na perna. Arlindo mudava de posição para não virar alvo. Pereira rezava baixinho. O capitão gritava ordens que o vento quase apagava. E no meio da confusão, a humilhação se infiltrou. Valdemar falou com dor no tom. Capitão, mandaram a gente aqui só para morrer segurando o terreno. A gente não está aqui para morrer, Almeida respondeu, mesmo sabendo das chances. Então estamos aqui para quê? Para atrasar. Só isso? Só isso? Só isso parecia uma facada. O ataque foi repelido, mas o preço foi alto. Quando um soldado caiu em uma fissura do solo, a colina mostrou que era tão inimiga quanto os alemães. A terra cedeu sob os pés do pelotão. Cascalho rolava como enxurrada. Buracos se abriam. Árvores inclinadas tombavam com o peso das explosões. A montanha parecia viva e furiosa, e ainda assim, o pelotão se manteve. Mas cada minuto era uma eternidade. Cada tiro era uma escolha. Cada respiração, uma lembrança de que, no fim, talvez ninguém desceria daquela colina com vida. Quando a noite caiu, caiu de verdade. Escura, pesada, sem lua, sem esperança. O vento atravessava as roupas como navalha. A neblina subia do vale como se tentasse engolir o morro. Os sons se distorciam. A respiração ecoava dentro do capacete. Aquele era o momento em que homens podiam enlouquecer. O capitão passou por cada posição. Sussurrava palavras de coragem. Apertava ombros. Reorganizava setores. Distribuía munição como quem divide água no deserto. Valdemar observava tudo com um olhar que misturava respeito e tristeza. Eles vão voltar, capitão. Eu sei. E se vierem com tudo, a gente não aguenta. Eu sei. Então, por que ainda estamos aqui? Porque eles não sabem disso. Essa frase se tornaria a fagulha que mudaria tudo. Na madrugada, quando a escuridão parecia mais pesada que o peso da própria vida, o capitão tomou a decisão. Vamos fazer eles pensarem que somos muitos. O pelotão congelou. O absurdo da frase quase tirou o fôlego deles. Mas o plano era perfeito, porque não tinha outra opção. Posições seriam trocadas o tempo todo. Tiros curtos, vindos de ângulos diferentes. Mira calculada, movimento constante. Rádio simulando reforços inexistentes. Sussurros transformados em gritos de comando exagerados. E, acima de tudo, o terreno instável seria usado contra o inimigo. Cada área frágil seria preparada como armadilha. Cada deslizamento seria provocado. Cada passo dado pelo inimigo seria tornado um risco. Barreto, com as mãos tremendo, segurou o rádio e começou a simular comunicações. Companhia Bravo reposicionando. Unidade Alfa pedindo apoio. Flanco esquerdo preparado. Se algum alemão estivesse interceptando, soaria como se um batalhão inteiro estivesse ali. E o som, ecoando na neblina, fazia parecer exatamente isso. Quando o ataque finalmente veio, veio como uma onda furiosa. Os alemães subiram com força total, mas encontraram algo que não esperavam. Fogo coordenado. Resistência em múltiplos pontos. Vozes que pareciam vir de todos os lados. Granadas detonando em áreas instáveis. Deslizamentos engolindo soldados.
Tiros certeiros de Arlindo, abrindo brechas de desespero. A colina inteira virou uma ilusão. Para os alemães, havia centenas de brasileiros ali. Para os brasileiros, havia apenas coragem, cansaço e um plano improvisado. A madrugada avançou, e pela primeira vez, o inimigo hesitou. Um sargento alemão gritou: "Eles são muitos! Eles são muitos!" Não eram, mas naquela noite, pareciam. Quando a luz finalmente tocou o topo da colina, os sobreviventes brasileiros mal conseguiam acreditar no que viam. A montanha estava destruída, marcada, ferida, cheia de crateras, corpos e cascalho solto. Mas a posição ainda era deles. O reforço brasileiro finalmente chegou pela retaguarda. E muitos soldados, ao verem aquele grupo reduzido, sujo, ensanguentado, exausto, engoliram seco. Não havia palavras, só espanto, porque aqueles poucos haviam parado uma avalanche. Ao sul, no vale, a consequência aparecia clara. O enorme atraso imposto pela resistência daquele pelotão fez com que a divisão alemã caísse direto no cerco brasileiro. E quando tentaram escapar, era tarde demais. O general que riu teve de baixar a cabeça e se render, com milhares de homens, armas, veículos, tudo. Aquela risada virou silêncio, e o pequeno pelotão, alguns voltaram para casa, alguns ficaram na Itália, enterrados longe de tudo que amavam. Alguns nunca mais falaram daquela noite. Outros falaram demais, como se precisassem expulsar os fantasmas que carregavam. Mas no fim, todos sabiam a verdade. A colina só caiu sobre os alemães porque primeiro caiu sobre eles. Eles seguraram o impossível, com medo, com raiva, com coragem, com humanidade, e provaram que, às vezes, a força de um país cabe inteira dentro de um pequeno pelotão. O silêncio que pairou sobre a colina depois da batalha não parecia natural. Era um silêncio pesado, quase denso, que grudava nos pulmões. Os sobreviventes brasileiros respiravam como quem tenta puxar ar através de um cobertor molhado. Era o silêncio de quem esteve tão perto do fim que ainda não tinha certeza de estar vivo. O capitão Almeida caminhou devagar entre as posições. Cada passo levantava poeira fina, misturada com cheiro de pólvora, terra revirada e sangue seco. Ele observava seus homens com a mesma mistura de orgulho e dor que só líderes de guerra conhecem. Valdemar estava sentado sobre uma caixa de munição vazia, esfregando as mãos como se tentasse arrancar da pele tudo o que havia vivido naquela noite. O soldado Barreto ainda segurava o rádio, mesmo desligado, como se fosse a única coisa que o mantinha ligado ao mundo dos vivos. Arlindo limpava a mira da arma com movimentos lentos, quase cerimoniais. Ninguém falava. Ninguém precisava falar. A colina havia engolido a inocência de todos. Quando finalmente a infantaria brasileira subiu até o topo, muitos pararam antes mesmo de dizer qualquer palavra. O que viram era algo que não se esquecia. Um punhado de homens exaustos, cobertos de sujeira, com olhos fundos e expressão vazia, mas ainda de pé, ainda respirando, ainda segurando a posição que ninguém acreditava que pudesse ser segurada. Um soldado recém-chegado, jovem demais para a guerra e ainda com a pele limpa demais para aquele teatro de operações, perguntou ao sargento que o acompanhava: "Onde estão os outros?" "Quais outros?" "Os outros pelotões, as outras companhias." "Não tem outros. Mas isso aqui é obra deles." O jovem olhou para os sobreviventes e engoliu seco. Não havia como entender aquilo com lógica comum. Parecia algo maior do que estratégia, maior do que armas. Parecia milagre. Parecia loucura. Parecia guerra em sua forma mais bruta. O capitão sentiu o peso do cansaço subir pelas costas como pedra molhada. Sentou-se no chão com a mesma cautela de quem teme que até sentar possa quebrá-lo. Valdemar se aproximou, limpando o rosto com as mãos.
Capitão, o senhor acha que eles vão tentar subir de novo? Não. Como tem tanta certeza? Eles não têm mais tempo. Valdemar encarou o horizonte. O sol nascia devagar, iluminando os vales ao redor. E lá embaixo, um movimento grande podia ser visto. Colunas de soldados alemães abandonando posições, descendo armas, largando capacetes, caminhando lentamente em direção às linhas brasileiras. Eles estão se rendendo, Valdemar murmurou. O capitão confirmou. Estão. Silêncio de novo. Silêncio de incredulidade. Valdemar apertou os olhos, tentando recordar os gritos, os tiros, o barulho de explosão, a terra desmoronando, a visão dos alemães subindo como enxame. E agora, aquilo. E pensar que ontem estavam tentando matar a gente. Ele disse. Guerra é assim, respondeu o capitão. Um dia eles querem te destruir, no outro, entregam tudo porque perceberam que não há mais saída. Valdemar soltou uma risada fraca. Não era alegria, era exaustão. Se eu contar isso para minha esposa, ela diz que eu inventei. Então diga a ela para não acreditar em tudo o que você fala. Vou dizer que foi outro que contou. Melhor assim. Os dois riram juntos, pela primeira vez desde a chegada à colina. Barreto ainda estava sentado, imóvel, com o rádio no colo. Olhar perdido, respiração curta. O capitão se aproximou devagar. Barreto, nada. Barreto, olha para mim. O soldado levantou o olhar, devagar, como se o pescoço tivesse esquecido como se movimentar. Capitão, o que foi? A gente venceu? Sim. Eu não sei se estou feliz ou com medo. O capitão apoiou a mão no ombro do jovem. Você está vivo, isso já é muita coisa. Barreto suspirou, ou tentou suspirar. O ar saiu tremido. Capitão, quando a colina começou a cair, eu achei que a gente ia ser enterrado aqui. Eu também. Teve uma hora que eu quase abandonei minha posição. E por que não abandonou? Porque... Barreto hesitou. Eu ouvi sua voz. O que você ouviu? O senhor disse, eles não sabem que somos poucos. O capitão quase sorriu. Barreto, às vezes, a gente vence só porque o outro lado acredita numa mentira boa o suficiente. E qual era a mentira? Que éramos muitos. E éramos. Naquela noite, fomos. Barreto deixou escapar algo entre choro e riso. Capitão, eu nunca mais reclamo da vida. Melhor não, a vida reclama de volta. Quando desceram a colina, horas depois, sentiam cada músculo do corpo gritar. Os pés pesavam como chumbo. O ar machucava ao entrar. Mas havia uma sensação nova entre eles. Uma espécie de silêncio interno, profundo, quase espiritual. No vale, o cenário era outro mundo. Colunas de soldados alemães caminhavam lentamente, mãos levantadas, rostos abatidos. Gente que, horas antes, havia subido com fúria. Gente que agora caminhava em silêncio, derrotada não pela força bruta, mas pelo tempo perdido. Um oficial alemão, de rosto pálido e olhos fundos, cruzou com o pelotão brasileiro. Ele não falou nada, mas seus olhos falaram. Vergonha, cansaço, resignação e algo mais. Um tipo de respeito silencioso. Ele sabia, eles sabiam. O alto comando alemão sabia. Aquela divisão estava cercada porque um pequeno grupo de homens tinha segurado o impossível. Mais tarde, no posto avançado brasileiro, o capitão foi chamado por um major. Almeida, bom trabalho lá em cima. Obrigado, senhor. O senhor segurou a posição mais tempo do que qualquer um achava possível. A tropa segurou o major. Eu só estava lá. Seja modesto depois. No meu relatório, vou colocar o que importa. O major abriu um documento e leu. Destacamento avançado,
Atrasou o avanço inimigo por tempo significativo. O capitão Almeida franziu o senho. Só isso? Documentos precisam ser objetivos. E quem vai contar o resto? Vocês, se sobreviverem o suficiente. O major fechou o relatório e deu um tapa leve no ombro do capitão. Guarde uma coisa, Almeida. Oficiais escrevem papéis. A história, essa, os homens escrevem com o próprio sangue. E saiu. O capitão ficou parado, olhando o papel frio, sem emoção, sem drama, sem verdade. E entendeu ali que o mundo nem sempre vê o que precisa ver na hora certa. Mas tudo bem. Ele não estava na guerra para virar parágrafo de livro. Estava ali para trazer seus homens vivos de volta. À tarde, quando o sol já estava mais quente, o pelotão recebeu uma ordem. Descansem. Era quase irônico. Como descansar depois de atravessar o inferno? Como deitar no chão sem sentir que ele vai abrir? Como fechar os olhos sem ver a colina desmoronando? Mesmo assim, tentaram. Valdemar deitou perto de uma cerca quebrada. Arlindo dormiu sentado, com o queixo apoiado na arma. Barreto dormiu segurando o rádio como se abraçasse alguém querido. O capitão permaneceu acordado, porque alguém precisava ficar. O silêncio agora era menos pesado. Era o silêncio dos vivos. E foi no meio desse raro momento de paz que uma voz chamou. Capitão! Ele virou e viu um soldado italiano, jovem, com o uniforme esfarrapado, correndo em direção a ele. Falava rápido, com sotaque carregado. Signore, signore, vocês foram incríveis. O capitão balançou a cabeça. Só fizemos nosso trabalho. Não, vocês não entendem, o italiano disse, apontando para a estrada. Os civis, as vilas, todos estão dizendo que os brasileiros salvaram a região inteira. Almeida suspirou. É bom ouvir isso, mas meus homens só querem descansar. Eles vão ter toda a Itália agradecendo quando isso acabar. Vocês não imaginam. O capitão Almeida não respondeu. Ele olhou para seus homens e imaginou seus nomes sendo lembrados décadas depois em uma terra distante. Não parecia real. E talvez não fosse. Mas às vezes, histórias verdadeiras nascem exatamente assim. Não quando alguém decide contá-las, mas quando alguém as vive. Quando anoiteceu, a brisa trazia um cheiro menos denso. Parecia que até o ar estava em trégua. Os brasileiros estavam reunidos ao redor de uma fogueira improvisada. Valdemar mexia nas brasas. Arlindo afiava a ponta de uma baioneta com carinho quase artístico. Barreto observava o fogo como se tivesse medo de que ele apagasse. Capitão, Barreto chamou. Posso te perguntar uma coisa? Pergunte. Quando tudo começou, o senhor achou que a gente ia morrer? Silêncio. Um silêncio que durou segundos, mas valeu uma vida. Sim, o capitão respondeu, sem rodeios. Barreto baixou os olhos. Mas por que não recuamos? Porque se a gente recuasse, eles passariam. E daí? Daí, todo mundo ao norte estaria morto agora. Barreto engoliu seco. Suas mãos tremiam novamente, mas agora por outro motivo. Então, a gente salvou eles? Barreto, o capitão respirou fundo. Na guerra, tem gente que salva o mundo sem saber. E a gente salvou? Salvou. Valdemar ergueu o rosto. Eu nunca pensei que ia ouvir isso na vida. Eu também não, respondeu Arlindo. Por um momento, eles ficaram ali, homens cansados, homens comuns, heróis sem glamour, partilhando um silêncio bom, um silêncio vivo, um silêncio merecido. No dia seguinte, foram chamados para descer. A guerra continuava. Mesmo com a grande rendição, ainda havia vilas a ocupar, estradas a garantir, feridos a resgatar. Mas, pela primeira vez em muitos meses, o pelotão descia sem pressa, sem correria, sem medo atrás da sombra. Eles desciam como quem cumpriu a missão mais difícil.
como quem foi pequeno e se fez gigante. Cada passo naquela estrada parecia mais leve. A colina, agora distante, parecia menos ameaçadora, como se a montanha finalmente houvesse entendido que aqueles homens haviam honrado seu peso. Barreto virou-se para olhar uma última vez. Capitão, diga, o senhor acha que um dia alguém vai lembrar da gente? Se não lembrarem... Barreto, o capitão sorriu. A colina vai. E continuaram caminhando. A guerra não tinha acabado ainda, mas, para aquele pequeno pelotão, o pior já havia passado. O impossível já tinha sido feito, e o mundo, mesmo sem saber, já estava diferente por causa deles. O caminho até a base avançada parecia outro. Não era mais a estrada que subiram com ansiedade, medo e ordens pesando no ombro. Agora era um corredor de retorno. Retorno à vida. Retorno ao ar quente. Retorno a si mesmos, ainda que quebrados, sujos, transformados. À medida que caminhavam, civis italianos começaram a surgir nas janelas. Primeiro alguns olhos curiosos, depois rostos inteiros, e por fim, corpos inteiros à porta das casas, com lenços, com lágrimas, com acenos tímidos. Um garoto de no máximo 7 anos correu para o lado da estrada, segurando uma pequena bandeira da Itália improvisada. Quando os brasileiros passaram, ele ergueu o braço bem alto. Barreto, ainda com cicatrizes de medo no rosto, não resistiu. Ajoelhou-se, mesmo exausto, e bagunçou o cabelo do menino. O garoto sorriu. Um sorriso que não pertencia à guerra. Um sorriso que, naquele instante, parecia mais poderoso do que qualquer tanque. Os italianos ainda não sabiam exatamente o que aqueles homens tinham feito, mas sabiam que, por algum motivo, estavam vivos graças a eles. Quando finalmente chegaram à base, o comando os recebeu com algo improvável. Silêncio absoluto. Era um silêncio respeitoso. O tipo de silêncio que antecede um gesto grande. E então, lentamente, os soldados de outras unidades começaram a bater continência ao pequeno pelotão que passava. Um por um. Filas e mais filas. Homens que, horas antes, estavam em suas próprias batalhas. Homens que, antes, duvidavam. Homens que agora entendiam. Barreto chorou sem tentar esconder. Valdemar engoliu seco, lutando contra a emoção. Arlindo permaneceu firme, mas seus olhos brilhavam. O capitão apenas respirou fundo. Um líder não chora diante dos seus, mas, por dentro, ele sabia. Aquilo nunca mais aconteceria de novo na vida deles. O pelotão que tinha subido sozinho, agora descia honrado por centenas. Nos dias seguintes, começaram a surgir relatos detalhados. Oficiais aliados começaram a estudar o que tinha acontecido na colina. Comandantes americanos citaram o destacamento brasileiro como exemplo de manobra psicológica excepcional. O general Mark Clark, após visitar o cerco e ver com os próprios olhos a dimensão da rendição alemã, disse a frase que ecoaria por décadas. Foi magnífico, o final magnífico de uma atuação magnífica. Os brasileiros ouviram aquilo de longe, através de boatos, de palavras repetidas de boca em boca. No fundo, sabiam que a realidade não era tão bonita, porque a verdade não é polida, a verdade é vivida. E a verdade daquela colina era simples. Eles lutaram como homens cansados, com medo verdadeiro, com frio, com raiva, com improviso, e venceram. Não porque eram invencíveis, mas porque não podiam falhar. A guerra avançou. A cada dia, a sensação de fim ficava mais forte. Os rádios transmitiam notícias da queda iminente de Berlim, de oficiais nazistas desaparecendo, de unidades inteiras jogando armas ao chão. Mas nada, absolutamente nada, parecia tão forte quanto o que eles haviam vivido naquela colina. Era como se tudo depois disso fosse apenas eco, como se o ápice emocional já tivesse acontecido.
como se tivessem sido envelhecidos por dentro, sem qualquer aviso. O fim da guerra chegou rápido. Quando anunciaram oficialmente que a Alemanha havia assinado a rendição, os brasileiros estavam em uma pequena cidade ao norte de Parma. As badaladas dos sinos começaram de forma caótica. Primeiro um sino isolado, depois outro, depois todos juntos, como se uma voz gigantesca ecoasse das montanhas. As ruas rapidamente se encheram de gente. Italianos chorando, rindo, abraçando soldados brasileiros. Garrafas de vinho surgiam de todas as direções. Flores eram jogadas. Acreditava-se que aquele era o som do mundo respirando aliviado. Mas o pequeno pelotão permaneceu quieto, sentado nos degraus de uma igreja antiga. Barreto olhava para o céu, sem saber se sorria ou chorava. Arlindo limpava a arma pela 100ª vez. Não por necessidade, mas por hábito. Valdemar acendia um cigarro com mãos que ainda tremiam no ritmo da batalha. O capitão, sempre um pouco afastado, observava os três com o carinho de quem sabe que, de alguma forma, todos se salvaram uns aos outros. "Capitão", disse Valdemar, soprando fumaça, "o senhor acredita que acabou mesmo?" "Acabou. E agora? Agora a gente volta para casa. E o que a gente faz quando chega? Anda na rua sem ter que ouvir explosão. Só isso? Só isso já é muita coisa." Valdemar riu. Dessa vez, uma risada limpa, verdadeira, sem medo escondido. Meses depois, já no navio de volta ao Brasil, o pelotão se reuniu na proa. A água escura se estendia até onde a vista alcançava. O vento trazia um cheiro de mudança, de renascimento. Barreto falava sobre reencontrar a mãe. Arlindo contava que ia voltar a trabalhar com madeira. Valdemar dizia que ia abraçar os filhos até perder os braços. O capitão ficou quieto por um longo tempo, olhando o horizonte que parecia engolir o sol. "Capitão", disse Barreto, "e o senhor? Eu só quero dormir." "Dormir? Dormir sem acordar, achando que tem alguém subindo a colina." Silêncio, porque todos sabiam do que ele estava falando. Não era apenas a batalha, era o medo entranhado, era a memória física do perigo, era o barulho da terra desmoronando, era o som dos próprios pensamentos tentando sobreviver. Valdemar se aproximou, colocou a mão no ombro do capitão e disse: "O senhor nos trouxe de volta. Isso já é mais do que qualquer um podia pedir." E ficaram ali. 4 homens olhando para o mar que levava embora o peso da guerra. Os anos passaram. O Brasil mudou. As famílias cresceram. As cidades cresceram. As crianças se tornaram adultos que ouviam histórias sobre uma guerra distante, travada em uma terra que muitos nem sabiam apontar no mapa. O pelotão se dispersou. Alguns seguiram carreiras militares. Outros voltaram à vida comum. A maioria carregou para sempre o peso invisível de ter sobrevivido a algo que não cabia em palavras. Barreto virou comerciante, mas sempre guardou o rádio quebrado que trouxe da Itália. Um objeto inútil, mas sagrado, porque foi através dele que ele enganou um exército inteiro. Arlindo abriu uma marcenaria, e seus móveis, dizem, tinham algo especial. Eram simétricos, precisos, como se ainda fossem moldados pela disciplina da mira perfeita. Valdemar envelheceu rápido. A guerra cobrou seu preço nas noites em claro, no olhar distante, na maneira como ele respirava fundo antes de falar de qualquer coisa que tivesse acontecido na Itália. Mas ele cuidou dos filhos, viu os netos nascerem e contava sobre a colina como quem fala de um fantasma que respeita. O capitão tornou-se um homem reservado. Nunca quis escrever livro, nunca quis aparecer em jornal, mas às vezes, no silêncio da varanda, ele dizia uma frase que só quem viveu o topo daquela colina entenderia. Algumas vitórias começam com uma risada. Décadas depois, na Itália, a pequena Fornovo de Taro se transformou.
Reconstruiu-se, cresceu, mas nunca esqueceu. Todo ano, no fim de abril, um grupo de italianos se reúne na colina, reencenam a batalha, vestem uniformes, acendem fogueiras, marcham pelas trilhas onde brasileiros um dia caminharam com medo e coragem e, em silêncio, colocam flores aos pés de uma placa que diz: aos homens que seguraram a noite, ao pequeno pelotão que fez gigante um país distante, ao Brasil. Turistas passam, tiram fotos, perguntam. Os locais explicam com orgulho: foram eles, os brasileiros. Um pequeno grupo segurou nossos inimigos, e por causa deles, estamos aqui. Um senhor de idade, que assistia a uma dessas cerimônias, segurou a mão do neto e disse: lembra disso, Luigi, a guerra muda quem vive nela, mas também salva quem nunca lutou. O menino perguntou: Nono, o que aconteceu naquele dia? Ele respondeu: aconteceu de a coragem vencer o impossível. E assim, Thalita, termina a história de um pelotão pequeno demais para ser notado, mas grande demais para ser esquecido. A história de homens que seguraram o peso de uma colina inteira e a fizeram cair sobre aqueles que riram deles. Uma história de subestimação, de humilhação, de virada heróica, de reconhecimento tardio, de humanidade e de memória, porque, no fim, guerras não são decididas por generais, nem por mapas, nem por máquinas. São decididas por homens comuns que, em um dia específico, em um lugar específico, se recusam a recuar. E naquele dia, naquela colina, o pequeno pelotão brasileiro escolheu ficar. E o mundo nunca mais foi o mesmo.